Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos entender de uma vez por todas o que é raiz quadrada. Então, bora comigo descobrir. Então, olha, acredite se quiser, mas na matemática a raiz quadrada não é uma árvore. Então, vamos lá. A raiz quadrada, ela parece ser difícil, mas ela é um cálculo muito simples. Envolve simplesmente a tabuada. É só isso que você precisa conhecer. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos, né? Elas são as raízes quadradas e pode acontecer de você encontrar por aí com o número 2 aqui em cima, tá? Ela também vai ser uma raiz quadrada e esse número se chama índice. Então, é uma raiz de índice 2, também conhecida como raiz quadrada. Então, olha que simples. A raiz quadrada do 9 é 3. O que você vai pensar sempre que você for resolver uma raiz? Em um número que eu multiplique por ele mesmo, então os números têm que ser sempre iguais, não vale multiplicação com números diferentes, e que o resultado seja 9. Então, a única multiplicação de números iguais que o resultado é 9 é 3 vezes 3. Portanto, a raiz quadrada de 9 é 3. Também você pode escrever como uma potência, 3 elevado a 2. E que a gente lê como 3 ao quadrado, por isso que é raiz quadrada. Então, expoente 2, índice 2, se lê da mesma forma, raiz quadrada e 3 ao quadrado. A raiz quadrada ela é a operação inversa da potência. Então, 3 ao quadrado é 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. Do 64, qual será que é o número que eu multiplico por ele mesmo e que resulta 64? É 8. Então, lá na tabuada do 8, quando você chegar no 8 vezes 8, você vai ver que a resposta é 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. E aqui eu trouxe um número maior, que é um pouquinho mais difícil, mas com a regrinha que a gente vai ver daqui a pouco, vocês vão tirar de letra, que é a raiz quadrada do 196. Então, aqui eu fiz o 3 vezes 3, o 8 vezes 8, né? Aí a gente teria o 10 vezes 10, que é 100. Como 196 é maior, a raiz quadrada dele tem que ser um número maior do que 10. E aí você pode fazer por chute, 11 vezes 11, 12 vezes 12, até chegar na resposta, que é 14. Mas não esqueça, é sempre o número multiplicado por ele mesmo e não por um número diferente. E também não é divididos por 2. Né? Eu vou calcular a raiz quadrada de 64, aí eu faço 64 divididos por 2. Não é isso, é um número vezes ele mesmo. Não pode esquecer, certo? Então, para decorar, qual é a regra para números menores do que 100? Tabuada. Então, quando a tua professora disse para você decora a tabuada, ela estava falando sério, porque ajuda muito, principalmente nesse tipo de conta. E aí, é a tabuada inteira? Não é a tabuada inteira, é somente a tabuada dos números que se repetem. Então, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 5 vezes 5 e assim por diante. Se você conhece esses resultados, você sabe calcular a raiz quadrada de qualquer número, certo? Então, para os números menores do que 100, você vai decorar a tabuada até o 10, 7 vezes 7, 8 vezes 8, até o 10 vezes 10. E você vai ter todas as raízes quadradas de 1 a 100, certo? Mas se os números forem maiores do que 100, você pode fazer no chute, vai fazendo de uma em uma até você chegar no resultado, ou você pode pensar na tabuada e conhecer alguma regrinha. Então, eu separei aqui do 121 até o 361, que são resultados do 11 ao 19, tá? Para facilitar, mas ela vale para qualquer valor. A partir do 20, você também pode utilizar para qualquer número. Pode ser o maior número que seja, você pode utilizar essa regrinha. O que você vai observar? Pegou um número muito grande e precisa calcular a raiz quadrada, você vai olhar sempre para o último algarismo. E eu separei aqui os grupos que terminam no mesmo valor, porque tirando esses números que você está vendo, nenhum outro tem raiz quadrada entre 11 e 19. Só esses números têm raiz quadrada. Nenhum outro vai ter raiz quadrada exata. Então, eu organizei eles com o último algarismo igual. E é aqui que você vai pensar. Tem que ser sempre um número repetido, então ele termina em 1. Mas que multiplicação que eu conheço que resulta 1? 1 vezes 1. Só que ela não é a única. Se eu fizer 9 vezes 9, a resposta também termina em 1, porque é 81. Então, quando o teu número termina em 1, ele vai ser 11 ou 19, 21 ou 29, 31 ou 39, sempre pensando no 1 e no 9. Se ele termina em 1,
O resultado da raiz quadrada vai ser sempre um número que termina em 1 ou em 9. E aí, se ele for pequeno, termina em 1. Se for um número maior, termina em 9, mas você faz a multiplicação para ver se vai estar certo. Então, a raiz quadrada de 121 é 11 e de 361 é 19. Mesma lógica aqui. 144, 324 termina em 4. Que multiplicação que a gente conhece que termina em 4? 2 vezes 2 e 8 vezes 8, que é o 64. Então, ou o resultado dessa raiz vai ser um número que termina em 2, ou vai ser um número que termina em 8. 12, 22, 32, 18, 28, 38 e assim por diante. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 324, 18. 169 e 289. Multiplicação que eu faço que termina em 9. 3 vezes 3. E 289 termina em 9, também pode ser 7 vezes 7, que é 49. Mesma regrinha. Qualquer número que termine em 9, quando eu calculo a raiz, pode ser 19, 29, 39, ou 13, 23, 33 e assim por diante. Raiz de 69, 13. Raiz de 289, 17. E seguindo a lógica aqui, olha, 1, 2, 3. Quando a gente tem um número que termina em 6, obviamente, né, pela regrinha vai ser 4 vezes 4, que é 16, ou 6 vezes 6, que é 36. Então, se o teu número termina em 6, a raiz quadrada pode ser 14, 24, 34, ou 16, 26, 36 e assim por diante. A raiz quadrada de 196 é 14 e de 256 é 16. E a última, mais fácil de todas. Sempre que o teu número termina em 5, a raiz quadrada dele também tem que terminar em 5. Nesse caso, é 15. Mas se ele termina em 5, pode ser 25, 35, não precisa nem pensar. Pediu a raiz quadrada e o número termina em 5, ele também vai terminar em 5. A raiz quadrada também termina em 5. Então, essa é a regrinha sempre de observar o último número e pensar lá na tabuada que você já conhece. Tem alguma hipótese? Testa, faz a continha que você com certeza vai chegar no resultado. Mas e aí? Será que só existe raiz quadrada? A gente fala tanto da raiz quadrada, mas não existe outro tipo de raiz? Então, a raiz quadrada, que é aquela que tem o índice 2, precisa de uma multiplicação de 2 números. Mas eu posso multiplicar quantos números eu quiser. Então, eu posso ter quantas raízes eu quiser. Não existe só raiz quadrada. Eu posso multiplicar 3 números iguais e aí eu vou ter raiz cúbica. Posso multiplicar 4 números e assim por diante até eu obter a raiz enésima. Então, a raiz pode ser calculada para qualquer índice, basta você multiplicar vários números iguais e você vai obter a raiz. Então é isso no vídeo de hoje. Obrigada por acompanhar até aqui e se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe esse vídeo com amigos e com a família. Até o próximo vídeo.